isso, nosso assunto agora na Jovem Pan News Londrina é o júri popular do caso Eduarda Shigematsu, que foi novamente adiado pela Justiça na tarde de ontem. Ontem à tarde, então, o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar a pedido dos advogados de defesa de Eduardo Seide, que é o pai de Eduardo e acusado de matar e ocultar o corpo da própria filha, para adiar o julgamento que estava previsto para acontecer hoje, a partir das 8h30 da manhã, no Fórum Criminal de Rolândia. A defesa quer que o julgamento aconteça fora da cidade. Então, o repórter Wesley Lemos, ele acompanhou hoje de manhã uma entrevista que a mãe de Eduarda convocou para comentar sobre esse pedido da defesa, que foi aceito pelo STJ, então, com o novo adiamento do júri. Wesley, bom dia, seja bem-vindo. O que a Jéssica, mãe, então, de Eduarda, comentou em relação a essa decisão? Bom dia, Pedro. Bom dia, Buganza. Bom dia a todos que estão ligados aqui na Jovem Pan News. Um relato muito emocionado da Jéssica Pires, que saiu do interior de São Paulo até Rolândia para acompanhar, então, esse júri popular que seria realizado hoje. Mas realmente não vai acontecer depois dessa decisão liminar, então, do STJ. O detalhe é o seguinte: para a família e também para o assistente de acusação, o advogado Hugo Esteves, que defende a mãe de Eduarda nesse processo, atua como assistente de acusação, independente da cidade. Eles querem o julgamento o mais rápido possível do pai de Eduarda e também da avó dela. Ou seja, eles não se importam se vai ser em Rolândia ou se vai ser em outro município. O que eles querem é o julgamento. O assistente de acusação vê essa decisão como mais uma manobra da defesa, então, do pai de Eduarda e também da avó dela. É um caso muito chocante, que chamou a atenção de toda a cidade de Rolândia, que tem mais de 68 mil habitantes. Hoje nós também conversamos com os moradores da cidade, que ficaram revoltados com mais uma suspensão, então, do Tribunal do Júri. Esse é o terceiro cancelamento em menos de um ano. Agora, falando um pouquinho sobre o relato da Jéssica Pires, ela muito emocionada, chorou na entrevista, conversou com a gente. Daqui a pouco, no Balanço Geral, com a apresentação do Gustavo Parra, na tela da RIC TV, teremos a entrevista completa. E ela relatou como foi todo esse período. Um período muito difícil para a família, ela está sofrendo muito, segundo a versão dela, e também ela relatou que, para ela, o pai matou a Eduarda. Pelo menos essa é a visão da Jéssica Pires, e ela também acredita que a avó teria participação nesse crime. Claro que tudo ainda será julgado, mas a revolta da família é muito grande, porque saíram, então, do interior de São Paulo. Vieram a Jéssica, o marido dela, também a tia da Eduarda, a irmã de Jéssica, e o esposo da tia, o tio da Eduarda. Ambos pegaram a estrada, mais de 700 quilômetros, para acompanhar esse júri, e não foi possível. O assistente de acusação, Pedro e Buganza, não pretende nesse momento entrar com nenhum recurso. Na visão dele, atrapalharia ainda mais. Então ele vai aguardar a decisão do STJ para saber o que vai acontecer nesse processo a partir de agora. Ainda não há prazo para essa análise e nem um prazo para uma nova data do júri popular, então, do caso Eduarda Shigematsu, uma menina de apenas 11 anos que teve o corpo enterrado pelo próprio pai em uma casa no centro de Rolândia. Essa é a versão da mãe, também do assistente de acusação. Hoje, no Balanço Geral, a entrevista completa. Tá certo, Wesley. Obrigado pelas informações mais uma vez. Só lembrando que a gente continua falando sobre esse assunto aqui na Jovem Pan News Londrina. E para a gente debater esse caso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios advogado criminalista Eduardo Caldeira. Se você quiser acompanhar a imagem também, estamos no nosso canal no YouTube com imagem Jovem Pan Grupo RIC e Rádio 104.5. Doutor, bom dia, obrigado por atender a nossa equipe. Bom dia, Buganza, bom dia, Pedro. Bom dia, doutor. Estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação a esse caso, né, de repercussão, esse júri. Eu queria começar perguntando para o senhor. É óbvio que o senhor não está atendendo o caso, então talvez não possa falar de forma específica sobre isso, mas a gente pode falar num geral dessa tentativa de vários júris diferentes até de anulação, né, do júri, de suspensão, aliás, do júri, e que me parece uma manobra para deixar cada vez mais longe o julgamento do caso. Nós temos esse caso de Eduarda, que nós tivemos o pedido da defesa para novas perícias, depois agora o pedido para mudar o local do júri. Por que de tantas tentativas assim de suspensão que a gente vê em diferentes casos, em diferentes crimes, doutor? Buganza, eu não vejo isso como uma manobra jurídica, tá? Eu vejo isso como um ato de plenitude de justiça, até porque
o suposto acusado ele tem direito de ter um julgamento parcial, né? E eventualmente, se esses erros, essas perícias, elas não forem corrigidas, né, neste momento, depois o júri pode ter a nulidade do júri, né? Nós temos um caso de uma repercussão grande também, que é da Boate Kiss, que depois do júri teve a cassação, né, do júri. Então, assim, é interessante sanar todos esses vícios processuais para ter o júri e não ter essa nulidade processual. Então, eu não vejo isso como uma manobra para suspender o júri ou para prorrogar esse júri, algo do gênero, porque a defesa ali busca, na verdade, um julgamento parcial. E em Rolândia, ali no caso, por ser uma cidade pequena, né, poucos habitantes e tal, provavelmente ele não teria esse julgamento de forma parcial. Eu entendo plausível, sim, o pedido da defesa em relação aos interesses aí do suposto acusado. Lembrando aqui, Pedro, que no direito a gente não defende o acusado, a gente defende o direito do acusado. E ali a defesa busca de todas as formas ali defender o direito, né, do suposto réu ali, né, do caso do Ricardo, né? Sim. Né? Do Ricardo. E, doutor Eduardo, por exemplo, caso depois se mantenha uma decisão que o júri vai ser em Rolândia, mantenha, porque essa decisão foi liminar, vai ter que ser avaliada pelos demais ministros do STJ, então decidiu no final que esse julgamento vai ser sim em Rolândia. Os jurados são os mesmos que iriam ser no julgamento que foi suspenso, muda tudo? Como é que funciona tecnicamente essa situação? Provavelmente, primeiro que foi suspenso ali, né, o júri, né? Esse HC ele precisa ser julgado ainda. Se ele for procedente, provavelmente ele vá para uma outra comarca. Vamos imaginar, né, que esse HC seja dado improcedente. O júri é em Rolândia, há novamente o sorteio dos jurados, né? Há as escolhas ali dos jurados. Vai ter que repetir todo o rito processual, mas é um processo muito simples. Isso daí não vai trazer nenhum tipo de prejuízo aí no julgamento aí desse caso. É um caso que tem comoção popular muito grande, né, doutor? Não só a cidade de Rolândia, mas todo o país, toda a região ficou sabendo do assunto, acompanhando muito de perto. E chama a atenção que a menina foi assassinada em 2019, nós estamos em 2023, né? 4 anos, né? Já completou, e nós não temos ainda essa decisão, não foi nem ainda para julgamento, mas isso acontece com outros casos também, né? A demora na justiça do nosso país não é com um caso em específico. O que o senhor acha? Nós deveríamos ter uma celeridade maior? É natural tantos anos assim para se chegar ao julgamento? É natural, porque a defesa pode arrolar tantas testemunhas, a acusação pode arrolar tantas testemunhas, essas testemunhas eventualmente pode ser de São Paulo, pode ser de Minas Gerais. Isso tudo atrasa o processo, né? Então, assim, quanto mais testemunhas tem de outras cidades, de outros estados, naturalmente vai atrasar o processo. Por quê? Vamos imaginar que tenha testemunha lá de São Paulo. É aberta uma carta precatória, essa carta precatória vai para São Paulo para essa testemunha ser ouvida em São Paulo, para depois ser encaminhado o depoimento dessa testemunha no fórum, né, no caso aí, de onde aí está rolando aí o processo. Então é natural, tá? É natural e realmente a justiça precisaria dar um pouco mais de celeridade aos casos, né? A gente trabalha também até com a prescrição do crime. Se a justiça não for um pouco rápida em relação à situação, a defesa também pode trabalhar também com a prescrição. A gente sabe que a prescrição é longa, mas existe, já teve alguns casos aí que o cara foi inocentado devido à prescrição. O que é a prescrição? O Estado perde o direito de julgar aquele cidadão porque, né, passou o prazo ali para o Estado poder fazer todos os trâmites processuais. Qual que é esse tempo mínimo, doutor? Para prescrever? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E, doutor, o senhor já acompanhou muito o tribunal do júri. Quando tem esses casos de grande repercussão, de grande comoção, ainda mais, por exemplo, esse envolve criança, o tribunal do júri ele acaba sendo afetado, acaba sendo influenciado pela opinião pública? Como o senhor tem avaliado? Acaba, querendo ou não, a comoção social é muito grande. E quando se fala numa cidade pequena, é pior, né? Rolândia
querendo ou não, a cidade ficou totalmente abalada com a situação, uma criança de 11 anos, e é natural também, né? A gente entende, a gente compreende, mas também a gente tem que entender que ele tem um direito dele, esse direito tem que ser respeitado, esse direito tem que ser resguardado. Mas realmente há uma comoção popular. Eu entendo que se houvesse esse júri no dia de hoje, ele iria sair dali condenado ali nos 32 anos ali ou mais ali de prisão. Tá certo. Obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço, Buganza, Pedro, e estamos à disposição aí para qualquer outro tipo de esclarecimento. Agradeço, doutor. Uma ótima quarta-feira. Doutor Eduardo Caldeira participando junto com a gente, advogado criminalista, até para a gente trazer, né, as informações com maior propriedade para vocês que acompanham a nossa programação. É claro que, independente da burocracia, independente de todo esse processo de julgamento, nesse momento toda a região foi pega de surpresa com essa suspensão. Nós vamos acompanhar durante toda a nossa programação do Grupo RIC a fala da mãe da Eduarda X. Matos, a Jéssica, que vai dar entrevista para a RIC TV no horário do almoço, né, no Balanço Geral com Gustavo Parra. No Cidade Alerta também existe a expectativa de, inclusive, a mãe da Eduarda vir até o programa para conversar com a gente mais uma vez, para a gente saber realmente aí o lado da família também que está acompanhando toda essa situação.